Bom, vamos levar nossos pensamentos a Deus, agradecer a presença dos amigos espirituais, porque todos estão conosco nesse momento, nos envolvendo, confortando a todos que buscam nesse estudo os verdadeiros motivos de estarmos reunidos nesse planeta, onde muitas dores, sofrimentos são explicados através da doutrina dos Espíritos, que nos traz a boa nova no Evangelho de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. E assim seja. Bom, vamos começar hoje o capítulo 27, Pedi obtereis, e nós vamos ver a qualidade da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos da rua para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai o vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a ele, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade antes que vos peçais. Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhe, a fim do que vosso Pai que estás no céu também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que estás no céu, também não vos perdoará os pecados. Marcos capítulo 11, versículo 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jesus, 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possui. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, 9 a 14. Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis, orai muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoar-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Ora, enfim, com humildade como publicano, e não como orgulho como fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros,
procurar o que há em vós de mal. Capítulo 10, itens 7 e 8. Gente, essa parte aqui, eu falo que todas as partes do evangelho é interessante, mas essa chama muito a atenção da gente. Mas muito. Por quê? Uma das coisas que ele fala, tudo que nós pedimos a Deus, Deus nos ouve, né? E ele fala, né, que tudo que nós pedimos, nós somos atendidos. Mas como que a gente vai compreender isso numa situação a qual todos nós, na hora de pedirmos, né, a gente sabe que a multiplicidade de palavras muitas vezes não adianta nada, não adianta, porque tudo que está acontecendo à volta, tudo Deus sabe. Quando nós vamos olhar, né, eu sempre dou esse exemplo, um copo de água com o gelo dentro, o gelo fica, né, sobre a água, né? E o que que acontece para a gente entender isso? Nós estamos mergulhados em Deus. A água é Deus e o gelo somos nós. Tudo que acontece à nossa volta, Deus sabe. Deus sabe. Então é nessa sequência que nessa visualização de pedidos está relacionado a nossa postura de como pedir, né? Porque olhando de tudo que nós fazemos, de quando nós lemos o evangelho, nós somos orgulhosos, egoístas, né? A gente vai perceber tudo isso. Mas dentro dessa sequência, há uma outra situação que nós nos esquecemos. Nós estamos num planeta de provas e expiação. Cada um de nós estamos numa situação que precisamos ser provados, né, diante da situação que nós estamos sendo inseridos. Provados ou expiados, tá? Então é nessa sequência que todos nós estamos. Então Deus sabe. Deus sabe de todas essa situação. E a outra coisa que nós esquecemos, a gente lê, a gente sabe e esquece que o espírito sobrevive, né? Morre o corpo, mas o espírito sobrevive. O corpo seria uma situação aonde o espírito retoma, né, a vida na matéria, aonde ele vai ser, vamos dizer assim, ele será condicionado a uma situação de viver experiências humanas, experiências essas que ele vai provar várias situações. Então, muitas vezes o pedido está condicionado a um ponto de vista que ele tem sobre a situação aonde ele está ali sendo provado. É lá que está sendo os pedidos. É lá que está sendo condicionado a uma vivência aonde ele será experimentado e viverá experiências que levaria ao sofrimento, ou melhor, à sugestão de situações aonde o espírito será provado, tá? Então, logicamente, se ele está numa posição aonde aquela condição ele vai, né, sofrer uma ação que vai condicionar o espírito a uma situação que ele vai passar
vamos dizer assim, uma humilhação. Como ele vai se comportar nessa situação? Como ele vai enxergar? É lá que o evangelho vem trazer o ponto de vista, tá? E nós muitas vezes não enxergamos, mas a espiritualidade superior enxerga, tá? E a outra situação, os espíritos que nos assistem, que são aquelas nuvens de testemunhas, estão também sobre uma condição de vigilância constante, vivenciando junto com o espírito aquela situação. Então, primeiro, nós temos Deus que coordena tudo, somente ele pode intervir. E a outra condição, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos que Kardec fez da seguinte forma: qual a ação dos espíritos sobre nós? E os espíritos respondem: muito mais que vocês imaginam, somos nós que vos dirigimos. Olha o que ele está falando. Então, há uma escala de evolução aonde o espírito age sobre a matéria, sobre pensamentos, condicionada a uma inteligência que precisa ser trabalhada, experimentada em cima da situação que ele está inserido. E pasmem, muitas vezes o desencarnado, como também o encarnado, ele não consegue ver esse tipo de visão. É lá que nós, tanto encarnado como desencarnado, estamos mergulhados em Deus, que nos assiste. O nosso campo de visão aqui está condicionado à matéria, tá? Aonde nós temos os 5 sentidos, e Kardec trabalhou numa condição para que nós soubéssemos como agem os espíritos e qual a condição de ligação que tem entre ele e o encarnado. E pasme, nós, de todas as leituras que nós fazemos, invigilantes que somos, esquecemos que os espíritos estão nos assistindo, eles vivem, eles estão numa situação aonde até o amor condicionado a uma situação mesmo que a nossa, não é o amor verdadeiramente como fala o Cristo. É lá que está o amor ainda de sentimentos egoístas. E a espiritualidade enxerga, como também os espíritos que nos assistem, a intensidade do fervor da prece condicionado a atender às minhas necessidades. Mas que necessidades é essa? Ao ponto de vista que está inserido o pedido e a ação desse espírito condicionada à situação que ele está inserido. Mas os espíritos também? Também. E eles riem, tá, gente? Eles riem. Eles olham para nós numa situação que assiste tudo e vê. Então, qual a forma de Deus nos atender? Através das virtudes e da situação, do fervor que o Espírito sente naquele momento, não pela multiplicidade de palavras, mas de sentimento que brota do coração, aonde sabe que nada pode sem a permissão de Deus. É lá que vem a espiritualidade superior, aglutinando sobre todos nós de uma forma que nós somos atendidos, por mais que os espíritos que estão do outro lado, martirizando cada um de nós como algoz, cobrando. Mas chega o momento que Deus fala: chega, pare, eu estou convosco.
E é nesse momento, eu não sei se vocês perceberam, que é a intensidade do fervor da prece que é feito pelo Espírito, aonde ele está condicionado a uma situação de teste, tá? De teste. E aí ele pede com tanto fervor, a espiritualidade vem com tanta intensidade, que até aquele que está ali, como algoz, na espreita, agindo sobre, Deus fala: hoje não mais, irmão. Você está livre. É nessa condição que nós nos libertamos de todas as atrocidades cometidas por nós, que seja na existência carnal, como também na existência fora da carne. E é por isso que os espíritos que nos assistem não quer que essa luz chegue àquele que está ali cansado, que está sendo ali massacrado, né? Pela intensidade da força que é usada, condicionada por ele mesmo em ações e atitudes, que é chegado o momento de libertação, quando ele chega num ponto e que Deus fala: hoje é seu dia. E pasme, é dos dois lados, tá? Os espíritos também que estão do outro lado, que agem sobre nós, ele chega num ponto que ele começa a entender, que é lá que eu falo que tem as duas situações. O espírito pode parar de nos perseguir como um obsessor através de mudança comportamental de ordem moral minha, como também do entendimento acerca da realidade que está inserido, e aí ele vai compreender essa ação, tá? Essa ação. E aí nós temos a condição que o Espírito chega para nós e fala. E ele entende, ele fala: eu vou mais que o irmão a quem eu estou assistindo e vendo, compreendendo no estudo, voltarei para ajudá-lo, mas que ele compreenda que virá outro. Mas quando ele fala nessa situação, ele enxerga toda a situação que nós estamos inseridos, de espíritos devedores para com a justiça divina. Então é nessa tonalidade que os espíritos vêm explicar para nós a atitude do fariseu e do publicano, tá? E do publicano. Então são situações bem complexas que medem a intensidade intelectiva do espírito e entender que há essa força superior e que ele sabe que é muito devedor com relação à postura que ele tem com todos aqueles que estão à sua volta, de uma ação de pedido em forma de prece a Deus. Assim somos todos nós. Tá? Assim somos todos nós. Então, todos nós, nessa situação, basta ver que o Cristo mesmo fala: sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. É nessa condição que todos nós somos devedores e que nós temos que entender que devemos ter uma postura nas questões do pedido, em forma de prece, condicionada à nossa ação sobre aqueles que nos cercam. Como eu estou agindo? Tá? Então, há muita situação que eu sei que eu sou o devedor, né? Tanto é que Kardec fez a pergunta, sempre eu estou falando isso: qual a característica do verdadeiro espírita?
aquele que esforça para dominar as más tendências. Essa é a maior prece. É a maior prece, porque nós sabemos, os espíritas sabem que a encarnação foi um meio para que nós viéssemos, né, principalmente nós espíritos, trazer a mensagem do Cristo para que os outros que nos assistem vejam que nós estamos tendo a oportunidade redentora de nos melhorarmos. É por isso que os espíritos agem de tal forma em intensidade para conosco, né? E a misericórdia divina vem nos ajudar, que são grandes, tá? São falanges imensas de espíritos que vêm nos ajudar, e aí aquela frase que a gente tem, que sempre eu gosto, né? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Olha o que ele fala. Porque o que é pedido para nós, para que nós tenhamos boa vontade. E os espíritos que nos assistem enxergam tudo. Por mais que eu faça a prece, né? E eles sabem também que muitas vezes essas preces não são atendidas devido ao nosso comportamento, e a ação é duro dos espíritos sobre nós, porque eles enxergam, tá, que nós não estamos fazendo com fervor em mudanças de comportamento. Por isso que tudo é merecimento do espírito. Tá? A espiritualidade enxerga toda a trajetória do espírito e, se duvidar, até nas próximas encarnações. Eles não nos vejam dessa forma. Tá? Por isso que o Cristo, quando ele nos alerta, nos avisa no seu evangelho, ele traz, e Kardec frisou muito bem isso, mostrando a capacidade dos espíritos desencarnados e a capacidade dos espíritos encarnados, para que nós, através da existência, condicionada a situações de posturas, né, que está ligado à moralidade, o espírito mudaria o seu comportamento. Por isso que Jesus usa, né, aquela frase que é bem forte, usará o freio da espora, tá? Da charrua e da espora, para que o espírito se aprenda. Por isso que eu gosto de falar isso, que eu tentei entender, e ainda de tudo que o Chico fez, atendendo milhares de pessoas, milhares de espíritos, porque o Chico trabalhava numa situação, porque muitos espíritos que estavam do outro lado não queriam reencarnar. Porque eles sabem. Porque o ato de reencarnar é de muita coragem para muitos espíritos e também para muitos que sabem que será, né, usado o freio da espora através da condição que será submetido o espírito. Tá? Tem essa situação. O Chico teve muitos casos, né, que são relatados, que o Chico chegava, eu te ajudarei, eu te encontrarei, e o Chico falava, eu vou te ajudar na encarnação, e o espírito não queria reencarnar. Não queria reencarnar porque ele sabia da situação que ele ia ser submetido. Há vários casos, e o Chico sabia disso. É nessa situação que o Espiritismo ele vem trazer luz ao encarnado e ao desencarnado, porque quando nós estudamos, nós vamos trazer luz ao encarnado e também ao desencarnado que está do outro lado. Por isso que o Chico falava assim, que os espíritas têm uma visão muito estreita com relação do que é o mundo espiritual. Tá? O mundo espiritual.
Porque por trás de toda essa organização planetária, comandada pelo nosso irmão Jesus, está toda uma estratégia de condicionamentos que cada um de nós é um universo no palco das encarnações. E os espíritos dessa trajetória, na primeira, segunda e a terceira revelação, explodiu de tal forma que os espíritos estariam sendo avisados da condição que eles estavam inseridos e da ligação que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Tanto é que muitos espíritos falam: será que eu vou conseguir? E aí eles nos olham, tá? Ele nos olha, ele me olha e fala assim: mas se esse aí que está falando comigo é um devedor, mais do que eu, está ali se apropriando do conhecimento e está me ajudando a entender, eu creio nesse Cristo que ele está falando. Essa é a maior oração, gente. Olha o que o Chico fez. E aqueles espíritos, a outra parte mais bonita, quando o Chico fazia a sopa, dava comida, a cesta básica que ele alimentava, de tudo que ele ganha. Ele provou para esses espíritos, que ele falou assim: eu ajudarei a todos. Por isso que a prece de Cáritas ela veio de tal forma, né? Mostrando a força de cada um de nós de amparar aqueles que estão na retaguarda e vieram numa proporção agora de vivenciar experiências muito difíceis. Tá? Por isso que a encarnação fala: outrora eu venho numa encarnação, eu sou rico, na outra eu sou pobre, eu vou vivenciando experiência aonde eu vou aprender a essência do amor de Deus. E o que é o amor? Então o Chico foi o exemplo desse. O Chico, Francisco de Assis, Irmã Dulce e tantos outros que vieram. Então o Chico foi a amostra, e esses trabalhadores que estão no anonimato, em casas espíritas, em casas evangélicas, seja de qual for a religião, que está estendendo a mão, está fazendo o que o Chico fez e falava abertamente na sobrevivência do espírito após a morte do corpo físico, aonde a espiritualidade vai perguntar não o que eu fui, mas o que eu fiz para ajudar aqueles irmãos. E a outra parte mais bonita que Emmanuel falou categoricamente: qual a maior caridade que se possa fazer? A divulgação da doutrina dos espíritos, alertando a sobrevivência da alma e trazendo a boa nova do Evangelho do Cristo, mostrando que todos estão sendo amparados por Deus e por aqueles que estão na retaguarda, fazendo a caridade material e a espiritual como bandeira maior do símbolo maior da cristandade, embanhada por Jesus no seu evangelho. É lá que essa oração, ela agora passa de outra forma de ação, de fala, de pedidos, mas de ação em conformidade para atender aqueles que são necessidades da matéria, a comida que vai saciar o corpo material, da oração e do entendimento, do estudo que vai saciar o conhecimento daqueles que estão do outro lado. O Chico agia das duas formas, do plano da matéria e do plano espiritual. Essa é a bandeira do Espiritismo.
Essa é a bandeira do Cristo quando ele delega a Kardec, vai e fale para o mundo o que é a doutrina dos espíritos. E ontem eu falei no estudo, depois eu vou jogar no canal do YouTube, do que está acontecendo. Por quê? Na minha época, quando eu descobri o Espiritismo há 33 anos, eu falei isso ontem e vou repetir novamente. Ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm os olhos de ver. E agora a inteligência artificial vem de tal forma que não vai conseguir conter a luz do Evangelho de Jesus, de explicação mais clara e concisa com relação à fala do Cristo que vem nessa trajetória da Terra, até que se cumpra tudo o que há de ser cumprido. E as religiões se moldarão agora de tal forma que o Espírito, os encarnados viverão para cuidar do espírito imortal, não para cuidar só da matéria. Olha as inteligências vindo agora, explicando com mais clareza com relação ao que está contido no seu evangelho. Aí eu poderia ter falado, né, que seria a quarta revolução, né, preparando o homem para a entrada no mundo regenerador. Mas é uma visão à parte, quem sou eu para falar isso? Mas, na verdade, já está acontecendo. É lá que a ciência vai se unir com a religião e se curvará à doutrina do Cristo, explanada, colocada de tal forma que iluminará consciências encarnadas e desencarnadas acerca da responsabilidade que temos nesse planeta. Essa é a maior prece. Tá? Bom, vamos lá para o Livro dos Espíritos, que tem muita coisa ainda para a gente aprender nessa existência, muito, né? Muito. A doutrina espírita nos traz luz e reflexão em cada leitura. E nessa daqui, que é a pergunta 206, perdão, do parentesco e filiação. Quem são meus pais e quem são minhas mães? Aí Jesus responde: aqueles que fazem a vontade do Pai. Outra situação que eu sempre tive comigo, sempre tive, de não perguntar o nome de espíritos, perguntar o nome, ou querer saber quem eu fui em outra existência, ou se muitas vezes num trabalho mediúnico perguntar. Pasme, até aquele a qual eu chamo obsessor é um ente muito querido. Pasme, até aquele a quem eu dou uma sopa, ou quem eu ajudo na rua, no trabalho, ou em qualquer lugar, pode ser um parente muito próximo e eu não sei. E eu esqueci da fala do Cristo, né? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? E o Cristo falou isso. Então vamos lá agora entender na questão 206, quando Kardec faz essa pergunta. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, ser-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Vamos lá, de modo nenhum. Todo homem deve considerar-se de todo de pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedem um dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhe estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certo de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais pelo orgulho.
Em vós os bons exemplos que se vos deram, somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Por isso que nós temos os nossos amores, né? Vamos dizer, foi tão bonito quando eu vi uma companheira no centro, os seus amores. Aquilo me tocou muito e também me tocou o espírito. Ela usou uma frase singela, mas com um poder tão grande que levou o espírito a retomar. É nessa condição que essa pergunta também no livro dos Espíritos vem trazer reflexão aos encarnados e também aos desencarnados. Nessa organização que escapa os meus olhos, que escapa o meu entendimento, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós pertencemos a uma grande família que está encarnada nesse planeta, vivendo experiências humanas, mas que também em outros planetas há nossos amores e afinidades que escapam o nosso entendimento e que velam por nós. Quantas mães, quantos pais, quantas de nós voltamos para o plano espiritual e continua velando por aqueles que aqui estão. E nós não sabemos. E muitas vezes fala assim, ó, você tem um irmão que sempre está do seu lado, e fala, mas quem será? Né? Nós perguntamos assim, nós não sabemos. E fazem parte dessa grande família que estamos inseridos, todos nós. Tá? Mas vamos ver lá o que fala a explicação de Miramês dentro de uma fala do nosso entendimento que escapa muito. Tá? Escapa muito a nossa compreensão. O culto aos ancestrais. Não estamos negando o culto àqueles que nos foram caros, que cooperaram no nosso retorno à carne para novas experiências, de forma alguma. Quando nos lembrarmos deles, devemos acrescentar sempre gratidão e orar pelos avoengos, pedindo a Deus para vos abençoar onde se encontrar e ainda mais. Devemos cultivar o bem que eles plantaram através das sementes da moralidade, do trabalho e do amor. E aí, quando eu vou estudar a Gênese, a capacidade dos espíritos superior pode estar num planeta a bilhões de anos-luz da Terra. Dependendo da evolução do espírito, ele consegue atingir o espírito aqui. Eu lembrei de um fato de Francisco de Assis, quando o Chico, numa reunião mediúnica, foram usados 3 médiums do outro lado e mais um médium, tá, que estava mais próximo das mediunidades da mesa, para transmitir toda a mensagem de Francisco de Assis. E olha que Assis estava num planeta muito mais evoluído para a gente entender. Eu estou falando de Assis, mas existem muitos outros. A quem foi um espírito de escola que viveu na Terra, viveu as experiências, exemplificou os ensinos de Jesus e continua de outro planeta a velar por nós. Não só para mim, mas todos os espíritos que estão aqui. Outro, Bezerra de Menezes, foi convidado pelo próprio Cristo a ir para outro planeta mais evoluído. Bezerra olhou e falou com Jesus: enquanto houver uma lágrima nos olhos dos irmãos que estão na terra, eu quero estar com eles. Para a gente entender que o símbolo maior do amor
estava brotando dentro de Bezerra de Menezes, não querendo nos largar. E assim muitos outros espíritos. É nessa situação que todos nós somos filhos do amor, e que Jesus, nem Bezerra, na condição que ele falou, ele não olha o espírito bom ou ruim, ele olha todos os sofredores que ainda estão presos a esse planeta de provas e expiação e que precisam aprender o que é o amor exemplificado por Jesus naquele exato momento que esteve entre nós e continua conduzindo vários irmãos que estão em trabalho na crosta terrestre, mandando para nós as consciências ainda devedoras para com a justiça divina, exemplificando o que é a proposta do Cristo. A mudança comportamental de espíritos que não aprenderam ainda o que é o amor. Foi nessa condição que ele envia Kardec, codifica a doutrina e mostra o significado de tantas dores, de tantas lágrimas, né? Continuando. A lei de amor nos diz que somos um todo em Deus, que é aquele exemplo que eu falei do copo de água com gelo. Nós estamos mergulhados em Deus. Se nenhuma das ovelhas se perde, nos dizer Jesus, como cultuar somente os nossos antepassados se todos se fundem em uma só família? Olha lá o que ele está falando. Experimentemos, pois, amar a humanidade. A lei de amor nos diz que somos todos em Deus e que representamos a família universal e que corre em todos os corpos a energia divina procedente de todo o poderoso, o fluido cósmico universal, tá? Que emana e está em mim, está nos espíritos que estão do outro lado, tá? Numa condição que precisamos compreender, por isso que eu preciso estudar, eu preciso compreender, para a gente compreender como que é essa matéria, como que é a matéria do outro lado dos espíritos, como ele está agindo, o porquê, tá? Então veio a doutrina dos espíritos, codificada por Kardec, nos mostrando, tá, esse significado. Seitas e religiões espiritualistas existem cuja filosofia se baseia em cultos aos ancestrais, cuja direção ou comando são passados de pai para filho ou descendentes mais próximos, numa ilusão enganosa do que se pode ligar parcimoniosamente às coisas da divindade. Então, nós vivemos em várias situações, tá? Vamos dar um exemplo melhor, vamos ver se eu consigo explicar bem isso quando a gente vê a parte histórica, né? A parte histórica, ele vai falar daqueles povos que viviam naquela época, né? E Jesus conviveu com os essênios, que era o que mais se aproximava do essênio. Tem muita gente que fala assim que Jesus aprendeu tudo com os essênios do que ele falou, né? E, na verdade, quando o Cristo foi fazer essa leitura desses povos, ele vem e fala assim, ó, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Então, ele respeita todas aquelas raças e traz a boa nova para nós. Então, foi nessa condição que, além do Cristo saber que aquelas famílias, tá, que estavam ligadas a grupos de raças, grupos étnicos, quando a gente, né, estavam vivenciando experiências e que precisavam ser respeitadas. Então, Jesus, a primeira coisa que ele fez foi respeitar essas individualidades. Agora, imagine nós, né, num trabalho mediúnico, aonde o espírito vem
traz uma gama de conhecimento. Imagine se esse grupo, ou aquele que dirige, não tem entendimento de quem que é, porque aquele espírito é um universo, gente. É um universo de conhecimento. E olha o que Deus faz, respeita todas as individualidades. Jesus foi o exemplo dele. E esquece, tá, gente? Por isso que a gente tem que estudar esse evangelho. E esquece. E vai lá e nós derivamos todas dessas raças. E o mais interessante, esse dia teve um palestrante lá que trouxe, foi linda a palestra dele, né? Que o estudo do DNA, né, ele trouxe a explicação e viu que todos que estavam ali, eu acho que tinha mais de 70, 80, eram derivados, eram todos, né, faziam parte, né, já tinham ligações com esses irmãos de diferentes países. Imagine Deus, ou perdão, Jesus nessa época que sabia disso. Jesus, gente, sabia de tudo isso. E hoje a ciência está trazendo todas essas informações. E Jesus vem dentro do Evangelho, nos traz, né, e Kardec vem e traz toda essa estrutura. Eu também fui buscar, né, qual que era a população do planeta. Eram 200 milhões de habitantes no planeta Terra, na época do Cristo. Então, Cristo mexe ali naquela região com todos esses encarnados e com toda essa ancestralidade que vivenciou em cada um daqueles povos. Né? E olha o que nós estamos estudando aqui. Essa pergunta aí, a 206. Aí dá para a gente ter uma noção, né, de como que é isso. Então, eu estou falando assim que eu tive lá, vivi lá com os essênios, com todos aqueles povos. Sim! Tá? Vivi lá no Iraque, lá Sim, gente. Todos nós vivemos em várias partes do mundo. Tanto é, quando nós desencarnamos, né, logicamente a atual existência fica bem marcada, mas é lá que está, quando a gente estuda a questão do umbral, e também, eu não sei se foi só eu que enxerguei isso, porque quando nós desencarnamos, nós retomamos quase todas as reencarnações e fica, né, essa condição, a mente fica toda distorcida, é lá que está o problema, nós não sabemos, tá? E há casos, se eu tiver ligação lá do outro lado do mundo, na Europa, o espírito vai, tá? Essa ligação é forte e ele não consegue se segurar. Então, é essa proporção que cada um de nós estamos inserido e o que o Evangelho traz essas informações bem claras, porque é quando o espírito ele desencarna, ele entra num estado de confusão mental, porque ele começa a entrar em contato com todas essas encarnações. É lá que entra agora o estudo, o papel do centro espírita de organizar. Então, quer dizer que o estudo espírita, né? Por isso que eu sempre falo, o espiritismo bem compreendido, ele é luz, mal compreendido é queda. Então, dentro dessa compreensão, o que a espiritualidade vai fazer quando eu me aproprio do conhecimento espírita? Eu vou organizar. Isso é um fator preponderante ao retornar para o plano espiritual. Então, nesse caso, ele também não foge essa questão, porque se ele se dedicou à doutrina dos espíritos, né, trabalhou dentro desse contexto, facilita muito a reentrada dele no plano espiritual, tá? Então, ajuda muito. Em contrapartida, um espiritismo mal compreendido, ele pode entrar nessa confusão mental, é lá que vai estar a condição de estar no Evangelho. Eu não sei se foi só eu que consegui ver isso, eu não sei, eu já devia trazer de outra existência, porque eu vejo falar muito dessa parte, né, do umbral. Umbral não é um espaço geográfico, físico, é um estado mental, aonde o espírito, né, vai
E o Evangelho nos traz muitas informações com relação nesse retorno, nessa reentrada ao mundo dos espíritos. É lá que eu preciso entender qual que é o papel do espiritismo, do centro espírita, e qual é a condição que está nessa reentrada no retorno ao plano espiritual. É lá que está essa... Não é um elo perdido, tá? É uma condição que sempre eu digo que é lá que o Cristo falava. Ouçam aqueles que têm o ouvido de ouvir e os olhos de ver. Então, nem todos teriam conseguido ouvir isso aí. Quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, eu entrei, assim, não é em desespero. Eu fiquei muito preocupado que eu comecei a entender qual que era a proposta da doutrina espírita. Que é aquilo que muitas vezes eu me sinto assim, que eu quero falar e muitas vezes não falo, e a espiritualidade me segura, né? Falou, ouça, sabe, eu estou ali, mas eu compreendo toda essa situação. Então, quando eu entro em contato com esses espíritos, né, que vêm em contrapartida com o que nós chamamos obsessores, eu tenho muita cautela, porque aqueles espíritos espelham o que nós somos. Tá? Espelham o que nós somos, o que o Evangelho está falando. Ele sabe muito mais do Evangelho do que nós. E aí, quando eu vou olhar essa questão assim, o culto aos ancestrais, né, que é os infortúnios ocultos que está lá no Evangelho, e aí eu vou compreender muito bem. Tá? Mas continuamos firme no estudo com a fé em Deus, no Cristo, que ele nos conforta e ampara a todos nós com relação a essas questões, principalmente aqueles que estão lutando na causa espírita, têm que compreender a responsabilidade que é. Foi o que Emmanuel falava para o Chico, disciplina, disciplina. E foi aonde o Chico, tá num vídeo, tá? O Chico falando que os espíritas têm uma ideia muito, ainda não é abstrata, tá? Contrário do que é o mundo espiritual. E Kardec trouxe isso, e o Cristo, os espíritos falam com muita clareza, e está implícito dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. Então, afirma-nos Jesus que são os doentes que precisam de médicos. E não são. Não podemos ignorar que o sangue que corre nas veias de um nobre é o mesmo que viaja num corpo de um plebeu. A lei da... Olha que ele está falando da reencarnação, é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela. Eu preciso, gente, todos nós precisamos. E tem muitos espíritos do outro lado, não é que não querem, eles sabem que são tão devedor que, como eu sabia que estava lá na encarnação, tá? Eu consegui, por acréscimo da bondade, falou, vá, mas você vai levar a mensagem do Cristo para aqueles irmãos que estão na retaguarda, assim somos nós, não só eu, mas os espíritas. Foi isso que o Chico, foi isso que o Divaldo, foi isso que muitos espíritos, né? Emmanuel, o Joana de Ângeles e muitos outros, tá? Eurípides Barçanufo, vou perder as contas, porque são muitos que vieram e deixaram a mensagem. Foi aquilo que o Chico falou lá. Tá também nesse vídeo no YouTube. Ele falou daquele jeito dele, do mineiro, né? Eu vim trazer uma mensagem para vocês. E eu dei a mensagem. Agora é com vocês. Olha o que ele fala. Tá? Olha o que ele fala. O grau de responsabilidade que tem dentro do tempo acabou, 0-0. Tá? É um ato de amor e gratidão. Somente o que a lei do amor não aceita é que esse culto fique limitado ao lar que nasceu, tá? Que seja estendido para outros lares,
que seja estendido para outros lares, para outras nações e para o mundo inteiro. É o Evangelho de Jesus, é a doutrina dos Espíritos. Não gosta o homem de visitar, quando pode, países diferentes daquele que estagia? De lá não se traz coisa para a sua alegria e o seu conforto? Por que não abençoar esse povo que não difere da sua própria forma? São nossos irmãos, são também nossos próximos, que Jesus nos pede para amar como sendo nossos irmãos. O próprio casamento com a pessoa de raça diferente contribui para nos unirmos, né? Jesus disse que nos céus não se casa, nem se dá em casamento. O espírito não descende do espírito. Quando um casal desencarna, se encontra livre e às vezes é chamado a ingressar em outra família no país onde animou o corpo, né? Ou em outro ele vai encontrar ancestrais de outras famílias onde deve exercitar o amor e universalizar os seus sentimentos. Olha o que ele fala, né? É lindo, tá? É lindo. Então, quando o nosso amor quebrar as amarras do lar, dos parentes, atingir os seres humanos sem distinção pela caridade, respeitando os direitos de todos, nos sentiremos felizes por sabermos que no futuro haverá um rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Devemos sim cultuar os ancestrais, mas de todos os povos como sendo a nossa família, a família de Deus. Então, foi dessa forma que o Bezerra de Menezes, não só ele como muitos outros, falou, né? Ele já sentia, né, o Cristo dentro dele em ação e atitude. Foi aonde ele retribuiu com a fala, que é a mesma fala de Paulo ou Saulo, né? Não sou eu que estou no Cristo, mas o Cristo que está em mim. É isso que Jesus espera de cada um de nós desse evangelho, em ação e atitude, para contribuir com a grande família do amor que está em nós, que somos filhos de um único Pai, que é Deus. Tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga que está nos nossos lares possa envolver todos os nossos irmãos que estão conosco, todos aqueles que irão assistir esse vídeo, que sejam envolvidos no entendimento e compreendam que essa doutrina de luz precisa de entrar dentro de nós através de ação e atitude, porque é isso que Jesus quer. A doutrina é dos espíritos e nós somos espíritos. É Jesus falando com cada um de nós, seja encarnado ou desencarnado. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por mais esse dia de estudo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.